No vídeo de hoje vou atender um pedido especial de vocês inscritos aqui no canal. Vamos costurar uma cueca infantil super confortável para os pequenos. Preparei um molde super completo, fácil de entender e rápido de costurar. Vou guiar vocês em um passo a passo bem detalhado, mostrando algumas dicas de acabamento para que o entendimento do processo seja acessível até mesmo para você que nunca produziu. Eu sou a Rô, designer e técnica em vestuário, e aqui no canal, além de soluções prontas com moldes bem intuitivos, testados e aprovados, também compartilho técnicas que vão te ajudar na confecção e tornar a sua produção mais rápida e lucrativa. Você encontra as informações sobre os moldes fixados aqui embaixo no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Vamos começar? Bom, então vamos começar apresentando os materiais para vocês aqui. Eu vou usar neste vídeo o algodão 4% de elastano. É um material que tem 26% de algodão e 4% de elastano, ou seja, é um material que ele tem uma certa elasticidade. Você pode também estar usando a microfibra de poliamida ou a microfibra de poliéster, material liso ou material estampado, aí fica a seu critério. É uma peça que leva muito pouco material e é muito rápido de fazer. Então eu vou deixar aqui do lado e vou mostrar para vocês agora o elástico. O elástico de cos a gente acha em algumas lojas vendidas a metro, foi o que eu fiz aqui, eu comprei ele no metro. O interessante é você fazer a medida da quantidade de peças que você vai usar, já que no molde vem especificando o tamanho do elástico que você vai cortar para cos, que por exemplo aqui eu pedi 1 metro de material, e aí eu vou acabar usando uma parte e vai ter um desperdício aqui, porque o que vai sobrar não daria para fazer outra peça. Então, se você não tem a intenção de estar comprando o elástico no rolo, o ideal é que você faça essa medida antes de comprar no metro. O meu aqui, ele tem de espessura 4 centímetros ou 44 milímetros. Você pode estar fazendo o uso de um elástico um pouco mais estreito, de 30, e aí qual seria a diferença? Se você usa o elástico um pouquinho mais largo, não é que não possa. Você tem que levar em consideração que a sua peça vai ficar com um cos um pouquinho mais alto. Fora isso, você tem a liberdade de escolher os seus aviamentos. Então é basicamente isso e vamos começar a nossa costura. Vamos lá? Então aqui com as nossas partes já cortadas, eu vou deixar aqui de ladinho a extensão do gancho, a parte da frente das costas e vou começar fazendo a união dessa parte aqui do suportinho. Então aqui é o seguinte, a gente pode fazer as partes separadas para que a gente possa fazer a peça embutida. Caso você não queira fazer separado, você pode estar fazendo a costura das peças aqui juntas. Você vai dobrar aqui uma sobre a outra e vai passar uma costura. Fazendo dessa forma não te possibilita embutir, aí você faria uma costura normal sem ter a parte de dentro embutida, ou seja, na parte interna da cueca ficaria aparente a costura que a gente fez de união. Então eu vou fazer para vocês aqui o processo onde a peça fica embutida. Então eu vou fechar aqui a parte do suporte da parte externa e aqui a parte do suporte da parte interna. E vou fazer essa costura separadamente nesse ponto aqui, tá? Dessa ponta até o final. Vamos lá? Vou começar aqui por uma parte. E aqui vou fazer a segunda parte. Levantou o calcador. E aí fica dessa forma aqui. Quando a gente abre, aí ela já faz aqui a anatomia, tá? Do suportezinho da cueca. Fiz isso dos dois lados. Agora a gente vai encaixar essas duas partes aqui na parte da frente. Pronto, então aqui com essas duas partes prontas, eu vou pegar aqui o que a gente cortou, que é a parte da frente. E vou colocar aqui do lado da parte das costas e a extensão do gancho. Vou explicar aqui de uma maneira que vocês entendam bem direitinho, tá? A gente vai começar colocando aqui, ó. O que a gente vai fazer é essa costura aqui. Então, eu vou primeiramente virar essa peça pro lado de cá. E vou pegar a outra partezinha, o meu lado direito voltado para cima e vou encaixar nessa partezinha aqui, tá? E aí eu posso, se eu tiver dificuldade, já fazer a união das peças todas com o alfinete. Aqui, esse restinho de linha que a gente fez, a gente pode cortar, não tudo, tem que deixar uma pontinha. E vamos para a máquina para a gente fazer a união dessa partezinha.
Então, aqui com as peças unidas, eu vou colocar tudo bem certinho aqui, tá? Depois de certinho, eu vou colocar aqui embaixo do pé calcador, vou fazer aquela costurinha de mais ou menos 1 centímetro. Vou voltar aqui para essas pontas de cá e vou unir a ponta da minha parte da frente e a outra pontinha aqui do suporte. Aí eu vou organizar esses tecidos aqui, que tem que ficar tudo certinho, tá? Coloca todo mundo alinhadinho. Alinhou, é só seguir com a costura. E aí ficou dessa forma aqui, ó. A gente vai abrir e a gente já vai ter uma lateral da peça. Aqui é o lado direito e o lado avesso. Então, a gente tem essa partezinha interna aqui embutida. Agora eu vou voltar para a mesa e vou explicar para vocês como é que a gente faz aqui o outro lado. Vou colocar a peça aqui na posição só para vocês entenderem, para ficar mais fácil o entendimento do processo. Então, eu vou colocar aqui para frente. Vou trazer essa peça para cá, ela vai ser costurada aqui. Então, eu vou, primeiramente, deitar ela aqui, ó, direito com direito. Vou alinhar. Já alinhei aqui, eu vou fazer uma dobrinha nesse tecido para facilitar e vou enrolar essa parte aqui desse lado, ó. E agora eu vou pegar essa partezinha de baixo aqui, que é do suporte, e vou trazer ela aqui para frente. Vou unir com essas duas partezinhas aqui, ó, laterais que a gente já tinha colocado, tá? Vão ficar as 3 partes. Tem gente que coloca tudo aqui pra dentro, mas eu acho que não tem necessidade, porque aqui a nossa parte inferior do suporte, ela é aberta. Pra não ficar tanto volume aqui dentro, facilitar na hora da costura, deixo só dessa forma mesmo. Então aqui eu tenho as 3 partes juntas. Aí eu vou novamente lá pra nossa máquina overlock para fazer a costura. Essa partezinha aqui que seria o final do nosso suporte. Então, aqui agora, com as 3 partes juntas, a gente vai fazer aquela costurinha de 1 centímetro. Vou subir meu calcador aqui e vou encaixar as 3 partes embaixo. Vou costurar cerca de aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros. E aí, agora eu venho fazer a união das partes aqui. Aqui é o meu suporte, o tecido da frente. E aqui embaixo o pedacinho do outro suporte, tá? E aí eu vou alinhar aqui as 3 partes, vou organizar todas as camadas de tecido e vou costurar. Aqui no final, se tiver difícil segurar na posição, é só você colocar aqui sua unha. E pronto. Aqui a gente terminou. Aqui é a nossa parte. A gente agora vai revirar e vamos fazer uma conferência, tá? Eu vou puxar aqui, ó, por essa parte maior aqui do meu suporte. E aí a gente faz aqui uma conferência para ver se pegou tudo direitinho, de um lado, aqui do outro, e aqui a nossa parte da frente. Então, a nossa parte da frente da cuequinha já tá pronta, tá? O lado direito e aqui o lado avesso. Conferiu, tá tudo ok? Agora a gente vai partir para a parte das costas. Então, aqui com a nossa parte da frente pronta, eu vou colocar ela pro lado de cá. E a gente vai começar com a parte das costas aqui. Então, aqui é a parte do gancho. Eu já dei aqui um pique na dobra, só para me ajudar a localizar aqui direitinho. E agora eu vou fazer um pique aqui na parte da extensão do gancho. Já vou fazer dos dois lados, porque aqui um ladinho a gente vai unir com a parte da frente e um lado com a parte das costas. Eu vou abrir aqui a parte traseira da cueca e vou colocar da seguinte forma. Vou abrir aqui a extensão do gancho e vou colocar o pique junto com o pique que a gente fez aqui na parte da frente. E na costura a gente vai distribuir isso aqui de um lado e do outro. Vamos lá? Aqui nessa parte, se você tiver dificuldade, você pode estar colocando aqui um pique com outro e colocar um alfinete. Ou então, da seguinte forma, a gente coloca aqui, ó, uma das laterais unidas, a pontinha do tecido com a pontinha da extensão do gancho. E aí eu vou levantar, encaixa aqui direitinho. Dou mais ou menos ali 1,5 centímetro a 1. Aí eu venho aqui na extensão do gancho
e localizo aqui, ó, no pique que a gente fez da parte das costas. E aí agora eu vou costurar distribuindo esse tecido aqui, ó, deixando as duas partes bem certinhas. Vou vir até o pique. Cheguei no pique, eu venho aqui, ó, ponta com ponta. E aí eu redistribuo novamente o tecidinho aqui na posição correta. E aí vai ficar dessa forma aqui, ó. A partezinha do gancho na parte das costas. Aqui na parte das costas a peça tem realmente uma alturinha aqui atrás, porque a gente tem o volume do bumbum para acomodar direitinho a peça. Então agora eu vou fazer esse mesmo processo na parte da frente e vou explicar para vocês aqui do lado na mesa como que a gente vai fazer isso. Eu já tenho o pique aqui desse lado que a gente fez agora há pouco. Então aqui na parte da frente eu vou tirar o excesso aqui das minhas linhas. E eu sei que aqui na minha parte da frente, o meu centro é a costurinha que a gente fez aqui. Então eu vou pegá-la do jeito que tá aqui, ó, eu vou deixar a minha parte traseira com o direito voltado para cima e vou voltar o direito da minha parte da frente aqui, ó, uma sobre a outra. E aí eu pego o meu pique e alinho aqui com essa costura da frente. E dou sequência na costura até chegar nessa partezinha do lado de cá. Então a gente pode fazer da mesma forma. Tem dificuldade? Já coloca um alfinetinho aqui no centro e coloca um alfinetinho aqui do lado de cá, levando em consideração que a gente vai começar a costura pelo lado de cá. Ou então a gente faz da forma que a gente fez na frente. Vamos lá? Aqui eu vou fazer para vocês como a gente fez lá na parte da frente. Eu vou alinhar aqui, ó, a perninha com a extensãozinha do gancho. Vou levantar o meu calcador, apoiar as duas partes lá, vou costurar cerca de 1 centímetro e aí eu vou vir aqui, ó, pro meu pique da extensão com o piquezinho aqui do suporte na parte da frente, que seria bem no ponto da nossa costura. E aí eu dou sequência. Cheguei aqui próximo do pique, eu já venho pegar aqui as duas pontinhas, a pontinha da perninha e a pontinha da extensão do gancho. Vou colocar pontinha com pontinha e vou dar sequência na costura. Terminei, eu vou abrir para saber se está tudo certinho, se não tem nenhum pedaço faltando. E aí ele fica assim, ó. Ele fica anatômico no fundinho. E aí eu já tenho então aqui a cueca fechada pelo fundo. E aqui eu vou começar então a fechar a lateral. Então aqui a gente tá com a cuequinha pronta, né? Aqui a gente tá com as duas partes voltadas pro lado direito, então eu vou deixar essa parte descer e vou deixar aqui tudo pelo avesso, tá? Ó. Com a minha pecinha aberta aqui toda do lado direito, eu vou colocar direito com direito aqui da lateral e vou fechar esse ladinho todinho, de cima a baixo. Ó, vou colocar aqui. Então, uma lateral fechada e a outra lateral aqui tá abertinha. Aqui, essa lateral, eu não vou fechar ela toda. O que eu vou explicar para vocês aqui é uma maneira que eu faço, que eu gosto do acabamento, porque não fica grosseiro e não faz você perder muito tempo trabalhando com o elástico fechado. Mas se você tem dificuldade, depois você pode fechar o elástico. O elástico vai no molde com a medida certinha para cada numeração e pode depois distribuir o elástico aqui na circunferência da cintura. Eu vou mostrar para você uma outra maneira de fazer hoje, onde você ganha um pouquinho mais de tempo. Então, nessa lateral aqui, eu não vou fechar tudo, eu vou deixar cerca de mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro aberto. Então, eu vou começar aqui pela parte da perninha. E vou colocar pontinha com pontinha. E aí, quando tiver faltando aqui um espacinho, eu vou sair da máquina. E aí, ela vai ficar com essa aberturinha aqui, ó. Se você quiser deixar uma aberturinha maior, para você ficar mais segura, pode deixar, tá? Aqui, pra mim, já dá pra trabalhar. Porque essa parte aqui, a gente vai sobrepor o elástico pra fazer a costura aqui do cós da cueca. Eu vou mostrar pra vocês aqui na mesa como é que ficou. Então, a nossa cuequinha tá dessa forma. Se você quiser também fazer
Essa parte aqui do fundinho, fazer ela dupla para embutir, você também pode fazer. Aqui eu não fiz porque a gente estava trabalhando com cotton 4%, ele é um pouquinho mais grosso. Mas se você estiver fazendo uma poliamida e ela não tiver a gramatura muito alta, fica muito legal fazer essa parte do fundo também embutida, tá? Então aqui a gente tem o avesso da cueca, seria a nossa frente. Então eu vou virar. Então ela vai ficar assim. Agora a gente vai para a máquina galoneira para fazer aqui a união do cos, o elástico. E vamos fazer o acabamento aqui das perninhas. Bom, então aqui na galoneira eu tô com o elástico cortado, já tem a medida certinha no molde pro tamanho que a gente está trabalhando. Lembra que no início do vídeo eu mostrei para vocês a extensão aqui do elástico era um pouco mais larga, e aí eu comprei esse aqui mais estreitinho. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença do mais largo e do mais estreito, e aí vocês ficam à vontade para escolher. Mas eu acho que para o infantil, principalmente os números menores, é indicado você usar um elástico um pouquinho mais estreito, tá? Então aqui na máquina galoneira nós começamos o seguinte: o elástico ele já vem com a medida com 2 centímetros a mais para a gente estar fazendo o acabamento. Então eu já começo aqui costurando. Eu vou apoiar minha máquina aqui no ponto onde eu já estabeleci que na sobreposição de tecido vai ficar bom. E aí eu vou costurar aqui mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm. E aquela aberturinha que a gente fez aqui, ó, que a gente deixou aqui desse lado, eu vou apoiar aqui, ó. Se vocês quiserem fazer essa dobrinha pro lado de cá, ó, para ficar mais fácil da gente vir aqui e encaixar no elástico, porque aqui eu vou até descer a agulha da galoneira, e aí eu preciso levantar o meu elástico nessa parte e preciso encaixar aqui embaixo. Então eu não vou puxar nada a princípio, eu vou fazer uma costurinha aqui de mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm. Eu vou deixar novamente a agulha baixa. E aí aqui agora eu vou começar apoiando o meu elástico, lembrando que a distância aqui, deixa eu pegar uma tesoura para mostrar para vocês, a distância aqui do elástico para essa partezinha aqui do tecido tem mais ou menos 1 centímetro. Então você tenta deixar essa margem aí, se por acaso ao final do acabamento sobrar tecido na parte de cima do elástico, a gente pega a tesoura e refila com bastante cuidado. Aqui eu apoio o meu elástico fazendo uma tensão leve. Chegou aqui na pontinha da galoneira, eu vou puxar aqui mais ou menos como se fosse 1 centímetro. E vou dar sequência na costura. E vou fazer isso aqui até o final. Apoia, costura, apoia, costura. Vai fazendo uma conferência para ver se não tá escapulindo o tecido de baixo. Ele tem que estar aqui bem retinho. E a gente vem puxando e costurando. Aqui, se você observar, a peça ela não fica tão enrugada, tá? O elástico é quase da medida da cintura. E aqui a parte de trás fica assim, ó. Então, alguns pontos sobrou um pouquinho aqui do tecido, mas quando fica sobrando só essa quantidade aqui, eu aconselho vocês não refilarem. E aqui eu vou dar sequência até a gente chegar na outra aberturinha, do outro lado. Outra coisa aqui, se você quiser trabalhar com a peça virada do avesso, fica melhor tanto para colocar o elástico como para fazer a barrinha aqui na parte de baixo, tá? Então, vou continuar, vou dar sequência. Aqui eu vou arrumando até a gente pegar o jeito. É até bom a gente ir arrumando o tecido direitinho aqui na máquina, pra gente não deixar escapulir nada, porque na galoneira aqui, se porventura escapulir, a gente tem que desmanchar e começar de novo. Não tem como emendar. Então, ó, tô chegando aqui na parte onde tem a outra aberturinha. Então, eu vou passar aqui direto, passando aqui por cima o 1 centímetro final. E aí, eu cheguei aqui no final do meu elástico e vou puxar. Aqui vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar a aberturinha. E aqui é o que a gente vai fazer aqui, é a união dessa parte aqui. Eu vou fazer isso na reta, mas se você quiser tá fazendo na galoneira. Mas na reta eu vou mostrar para vocês um acabamento que fica bem chapadinho o elástico aqui e não incomoda, tá bom? E antes da gente ir pra reta, eu já vou estar fazendo aqui a barrinha da nossa cueca, já vou fazer o acabamento da barra. Eu vou virar aqui 2 centímetros no tecido, e aí eu vou colocar aqui, ó, na parte interna. Esse também é um local que, quando a gente não tem muita experiência, ou às vezes até quando tem experiência também, sobra tecido. E aí a gente, se por acaso sobrar muita coisa, a gente refila. Então eu vou apoiar aqui. Aqui eu já estabeleci na minha máquina
que dessa parte aqui até mais ou menos aqui a primeira agulha, eu já tenho 2 centímetros. Então, eu vou me basear por essa distância observando aqui na minha lateral. Então, aqui na minha lateral tá sobrando um pedacinho, ó, de cerca de meio centímetro. Então, eu vou continuar mantendo esse meio centímetro de distância até eu fazer aqui toda a costura na circunferência da perninha. É só dar sequência. Aqui, quando a gente for chegar nessa parte aqui, a gente tem que fazer uma sobreposição. A gente tem que passar com a costura aqui nessa parte. Então, se você já quiser fazer aqui uma limpeza, para ficar mais fácil de você visualizar, você já tira as pontinhas, tanto da parte superior como inferior aqui da cueca, ó. Já deixa sem fio. E aí, você vem aqui, ó, direto. E aí, você vai passar por cima aqui, ó, dessa mesma costura que você já fez. E o acabamento vai ficar assim. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu venho e corto a parte de baixo aqui da minha costura e ela já libera a de cima. E aí fica dessa forma aqui. A costura do final passa por cima da costura do início. E aí fica um acabamentinho muito discreto, a gente quase não vê. Ó, nesse caso aqui, sobrou um pouquinho de tecido. Aí a gente pode estar refilando com bastante cuidado para não desmanchar ou não cortar a costura aqui que você já fez. Eu vou fazer na outra perninha e encontro vocês na máquina reta. Pronto, então a gente tá aqui com a nossa peça pronta. Eu já dei uma refilada por dentro, fiz uma limpeza aqui também na barrinha e agora a gente vai fazer a união do nosso elástico. Essas duas pontinhas que sobraram aqui. Aí você vê que a abertura ficou bem delicadinha aqui do lado de cá. Então eu vou virar pro avesso a peça e aí eu vou organizar aqui elástico sobre elástico e vou fazer uma costura na máquina reta nessa porção aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês um acabamentinho que ele vai ficar confortável aqui sem marcar nessa parte. Agora eu vou posicionar aqui embaixo do calcador, eu vou alinhar o elástico, tá? Aqui deixar ele bem certinho, para não ficar nenhuma ponta sobrando e nem faltando. Aqui quando a gente não tem já muita segurança aqui para fechar esse elástico, para que ele não desloque muito, eu sempre começo aqui do meio, tá? Eu começo a costura do meio, ou seja, minha agulha vai estar batendo no meio, eu costuro, venho aqui até o final, faço um retrocesso, volto um pouquinho e a partir daqui eu vou diminuir o meu ponto, porque essa costura precisa ser um ponto bem pequeno, tá? Aqui nessa parte da cueca é um ponto de tensão, então eu vou vir até aqui embaixo. Aqui eu posso fazer um retrocesso, mas o controle da agulha fica um pouco mais difícil da gente fazer. Então, se você tem dificuldade, você levanta a agulha, gira e volta aqui batendo no mesmo lugar, tá? Ó. Aí aqui você faz mais um retrocessinho e vem mais um pouquinho. E aí eu terminei, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Essa parte aqui já vai estar fechada, tá? Nossa partezinha de baixo. Ah, Rui, então agora eu vou na máquina overlock e vou fazer a costura aqui finalizando. Posso? Pode. Pode fazer dessa forma sim, mas eu vou explicar pra você uma maneira de fazer aqui que fica muito confortável e fica também com acabamento muito bom. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui para a parte de trás o meu elástico deitado, só que eu não vou deitar as duas partes, porque senão vai ficar muito grosseiro. Então, eu venho aqui, já que eu fiz aquele ponto bem pequeno e fiz o meu retrocesso várias vezes, tá? É preciso que seja feito, porque senão isso aqui não dá certo, seu elástico vai abrir e aí a peça já era, vai ter que fazer uma nova peça, tá? Então, eu vou deitar o meu elástico, eu vou virar aqui pro lado direito. Aqui, lembrando que eu tô colocando a dobra aqui pro lado das minhas costas, tá? E aí, eu vou dar aqui uma distância de um pezinho de calcador, aqui, ó. E agora, eu vou fazer uma nova costura ainda com ponto pequenininho. Cheguei aqui nessa parte, é difícil de eu fazer o retrocesso e conseguir manter a agulha no mesmo local, eu viro a peça pro outro lado, venho aqui novamente e faço um retrocesso só para finalizar a minha peça. Finalizei, eu venho aqui e tiro esse pedacinho de cá. E aí fica assim do lado avesso, com o elástico bem chapadinho, e o acabamento fica assim do lado direito. Agora eu vou revirar a peça pra gente ver. E aí tá aqui a peça pronta. Eu vou mostrar pra vocês na mesa ali os outros tamanhos da grade e a opção com cós de elástico um pouquinho mais largo. Vamos lá?
Então esse aqui é o resultado final da nossa pecinha. É uma peça super rápida de fazer, tá? Muito confortável pelos detalhes de anatomia que ela tem, tanto aqui nessa parte do suporte, que tem essa pence aqui que dá esse volumezinho confortável, e mais a parte aqui de baixo do gancho, onde tem essa extensãozinha anatômica que também gera bastante conforto. A parte de trás é um pouquinho mais alta para acomodar aqui nessa parte o volume do bumbum. E aí eu fiz uma proposta com elástico um pouco mais grosso, que foi o que eu mostrei para vocês no início na apresentação dos materiais. E como eu frisei, ela fica com cos um pouco mais alto, essas daqui são do mesmo tamanho, deixa eu mostrar a diferença para vocês. Essa de baixo ela fica um pouquinho mais alta. Se você quiser usar o cos elástico larguinho dessa forma mesmo, mas quiser colocar nessa altura aqui, dá com elástico azul, aí você faz uma alteração no molde e desce 1 centímetro, porque a diferença entre eles dois é de 1 centímetro, tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui uma diferença para vocês verem. Essa aqui é o tamanho 6, assim como a azul. E aí a gente tem aqui a nossa picorruchinha no tamanho 2. Fica uma gracinha também. Então é um molde que vem com a grade bem completa. Você vai trabalhar de 2 a 10 anos. Então é o número 2, 4, 6, 8 e 10. O molde vem bem explicativo, bem intuitivo. Não tem dificuldade na montagem e no destaque dos tamanhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se foi útil para você, não esqueça de compartilhar com as suas amigas e também nos grupos para que o conteúdo possa ajudar mais pessoas e também divulgar o meu trabalho. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!